Mais uma semana nós estamos aqui juntos e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o capítulo 8, que está nas páginas 88 a 96 do nosso livro de arte. E o nosso capítulo fala de colagem e colagem se faz arte. Faz arte. Está aqui também links dos vídeos que nós vamos assistir no final da nossa aula. Depois, ilustrar aquilo que nós vamos conversar ali na apostila. Nós, no capítulo 8, nós vamos falar sobre um tipo, um estilo de arte e colagem. Mas vamos aqui, nós temos aqui. O universo das artes visuais, isto é, da pintura, da fotografia, do cinema, da arquitetura e do desenho, é bastante amplo. Além das diversas técnicas utilizadas, a produção pode variar muito quanto aos materiais. Uma pintura, por exemplo, ela pode ser feita com tinta a óleo sobre uma tela, ou com tinta à base de água sobre papel especial. É o caso das aquarelas, do guache, né? Nós temos também a tinta acrílica, enfim. Observe as 3 imagens a seguir, elas são muito parecidas. Isso ocorre porque 2 obras são releituras da pintura A Noite Estrelada de Van Gogh. Uma das obras é de Jane Perkins, uma artista britânica, e a outra é de Susan Myers, uma artista norte-americana. Vamos comparar as imagens e ver o que é que difere uma imagem da outra. A obra original é essa daqui, que é a pintura, né, A Noite Estrelada, feita com óleo sobre tela. As outras artes, as outras obras, uma aqui, que é a da Jane Perkins, e a outra é a Susan, feita de forma diferente. Será que identificar qual é o material que foi utilizado nas versões, das 2 releituras? E a outra daqui. 2 técnicas diferentes representando uma mesma obra, né? Então, a técnica da Susan, ela utilizou uma técnica chamada paper killing. E a Jane usou assemblagem. São 2 técnicas diferentes que usam materiais diferentes para representar, né, fazer uma releitura de uma obra. Quando é que isso aí começou? Vamos ver um pouquinho da história aqui. Durante a Antiguidade e até o início do século XX, no mundo ocidental, as manifestações artísticas refletiam as formas clássicas. Quais são essas formas clássicas? São as pinturas, né? As esculturas, as pinturas, cheio de regras, de normas, né? Porque eram pinturas e artes feitas de forma acadêmica, né? Então respeitava algumas regras e algumas normas. Nesse contexto, no início do século XX, lá,
Os artistas produziam pintura, escultura, música erudita, entre outras manifestações. No entanto, surgiu um grupo em 1916 na Europa, em parte dos Estados Unidos, que utilizavam materiais que antes não eram comuns nas produções artísticas, com o objetivo de criticar o que é arte. Foi com essa filosofia que Tristan Tzara, Hugo Ball e Hans Arp fundaram o dadaísmo. O dadaísmo foi um movimento, né, artístico em que surgiu para fazer uma crítica na arte, porque eles queriam uma arte mais integrada com a vida cotidiana do que simplesmente aquela arte para ficar no museu ou numa galeria, né, para só contemplação das pessoas. Então, eles fizeram aí, montaram, se reuniram, né, e fizeram lá algumas ideias. Eles estavam num momento de dificuldade, porque era uma sociedade capitalista, responsável pela guerra e por suas consequências. Então, era um movimento que de questionar, né? Então, eles escolheram esse nome, inclusive esse nome é um nome bem irrelevante, não tem nenhum significado assim que tem a ver com aquilo que eles estavam propondo, né? Que significa, o Dada significa cavalo de brinquedo. Foi escolhido aleatoriamente. Tá? O que eles queriam? Primeiro que eles queriam romper com o modelo artístico tradicional da época, por meio da desordem. Por isso, eles diziam que a destruição também é criação. Então, os artistas desse movimento, eles tinham tanta aversão aos valores burgueses que criticavam o consumismo com espontaneidade e agressividade. Eles queriam fugir das tradições. E aí levou eles a dar preferência a colagens e fotomontagens e uso de objetos descartados. Então, aqui do lado, nós estamos vendo uma obra. A obra é o banco e o pneu com suporte foram mantidos em sua forma original. O do Champ dessa época, ele pegou uma roda de bicicleta, apoiou numa banqueta, num banquinho, e fez como exposição de arte, como arte. E isso criou um maior burburinho na época, né? Falou, meu Deus, o que é isso, né? Onde se viu isso daí ser considerado arte? Bom, mas a sua ousadia em levar objetos da vida cotidiana para o ambiente artístico é expressa pela ideia de ready-made, isso é, expor um artefato comum, né, um mictório, um banco ou um pneu como objeto de arte. Então, esse pessoal aqui, eles queriam, assim, trazer a vida cotidiana para dentro da arte. E uma das maneiras que eles fizeram isso foi através dessas montagens, das fotomontagens, das colagens e vamos dizer, esculturas feitas com materiais assim inusitados, certo? Aí que surgiu, a partir desse século XX, essa manifestação dessa maneira de se fazer arte. Mas isso aí vem antes. Tá? E nós vamos ver um pouquinho como é que começou mesmo, bem mesmo na antiguidade, essa questão aí, principalmente da colagem. Né? Bom, aqui tem uma outra obra de arte feita a partir de colagens, chama A Colagem 19. Essa colagem aqui, ele foi feito a partir de papéis diferentes. Então, olha, embalagem de cigarro, arames, pedaço de madeira, jornal, papéis, todo quanto é tipo de papel que esse artista encontrava, ele foi reunindo e como se ele quisesse dizer que o mundo estava fragmentado, né?
o mundo estava abalado pelas diversos conflitos ocorridos, né, das guerras. E se ele quisesse remontar o mundo, ele reúne aqui 10 diferentes e nesse período, eles ignoravam a questão das crenças artísticas tradicionais. Então, eles se baseavam na antibeleza. Então, eles não estavam preocupados com a beleza, como antes da obra. Eles estavam preocupados em mostrar ali a sua ideia. Então, é uma ruptura que eles criaram, né? Na questão artística. Então, eles não estavam mais preocupados se ia ficar bonito, se as pessoas iam gostar. O que eles queriam mesmo era chocar, era mostrar a ideia deles de uma nova perspectiva. E assim eles fizeram, e, né, as duas obras que dão exemplo para isso. A roda, né, essa daqui com a colagem. Duas obras que nós vimos lá na nossa abertura tem a ver com essas duas técnicas aqui. As técnicas são antigas. Elas são modernas porque elas se faz hoje, muita gente faz esse tipo de arte, mas ela já é antiga. Então, olha, vamos ver quando é que isso começou, né? Então, tá aqui, ó, durante muito tempo, por volta do século 4 e 3 antes de Cristo, na Europa, o quilting consistia em trabalhar metais como ouro e prata, a fim de transformá-los em fios para adornar vasos, pilares e túmulos. Então veja que naquela época, olha quanto tempo atrás, eles usavam o ouro, a prata e outros metais. Então eles transformavam isso em fios para poder fazer a decoração aí desses vasos, desses pilares, enfim. Aí, por volta do século VIII, os artistas, principalmente freiras e monges, eles simulavam com papel o trabalho feito séculos antes com metal. E nesse período, o quilting era utilizado quase que exclusivamente para decorar artigos religiosos. Então, veja que depois eles foram adaptando, então aí eles trocaram os metais por papel. E aí a técnica chegou na América no século XVIII e era praticada essencialmente por pessoas ricas, pois o papel era muito caro. Hoje é mais acessível, né? Essa técnica do quilting, por exemplo, que significa dobrar papel, é vendido hoje nas casas de artesanato, tudo, um kit que são ferramentas, né? E gabaritos, né? Nós vamos ver aqui embaixo, aqui, ó, gabarito, e eles fitas, né? Fitas bem fininhas. Olha só, nessa imagem aqui do pássaro, ó, fitas bem fininhas, são enroladas e dobradas de aqui, chamado lágrima, pétala, olho e folha. Então, dessas 4 formas aqui, existem esses gabaritos, porque eles dobram aqui, ó, para ele ficar bem certinho e seguir um padrão de tamanho. Então, você pode fazer quadrado, você pode fazer o círculo, né? Então, aqui tem várias formas que você pode usar esse papel, enrolar esse papel, que você coloca a ponta do papel preso para você poder enrolar, e aí você vai fazendo as formas que você quiser, certo? Essa técnica aqui do paper quilling foi a técnica utilizada lá na nossa página inicial pela artista Susan Myers. Se vocês observarem bem de perto, vocês vão ver que toda a obra é feita com a técnica do quilling, que é essa técnica de dobrar, enrolar o papel. E aqui, ó,
colando esse papel, né, e fez uma releitura da obra do Van Gogh. Além dessa técnica do killing, né, nós vamos ter outra técnica também, a assemblagem. A assemblagem é uma técnica que ela pode ser feita tanto com colagem como escultura, que é o exemplo desse pássaro que nós estamos vendo aqui, ó, que o artista reuniu aqui materiais do dia a dia, né? Vamos observar aqui, ó, tem chave, peça, parafuso. Então, são objetos do dia a dia que ele reuniu, né? Se organizou para formar esse pássaro. Vamos lá. A técnica da assemblagem, o nome criado pelo artista francês Jean Dubuffet, na década de 1950, consiste em juntar, por meio de encaixe ou colagem, diversos objetos não artísticos, com o objetivo de criar uma obra tridimensional. Nesse caso, a técnica difere das colagens dadaísta, pois reutiliza objetos do cotidiano, mas não necessariamente questiona a arte tradicional. Então, a princípio, a assemblagem quer criar uma obra tridimensional. E mesmo quando ela é feita com colagem, e nós vamos dar uma olhadinha lá, você percebe que mesmo quando ela está colada numa tela, ela se torna uma obra tridimensional. E você pode fazer também as esculturas, né? A princípio, essa estética aí, ela norteia a técnica utilizando qualquer tipo de objeto em uma obra de arte. Na maioria das vezes, sem modificar as características originais, ou seja, sem modificar aquele objeto. Por exemplo, aqui o uso da chave. É a chave mesmo, não fizeram nenhuma alteração nela. Ela é o objeto como ela é. Tá? E aí os materiais utilizados nessa técnica, madeira, papel, tecido, pedaço de brinquedo, entre outros. Então, nós vamos lá, vamos voltar lá à obra agora da Jane. Vamos observar que a obra dela é toda feita com colagem de objetos. A gente consegue ver aqui várias contas, né, bolinhas, brinquedos, vários objetos aqui a ela fazer essa releitura dessa obra de arte. Né? Tem algum, acho que tem Lego aqui, uma chave, bonequinhos, enfim. Ela se apodera de muitos objetos do cotidiano de a sua obra. Essas obras elas são montadas com materiais variados, né? E para você colar, você pode usar cola, fita adesiva e até parafuso. Muitas das obras, principalmente as esculturas, elas vão ser montadas assim, né? Elas precisam ser, na confecção delas, como que você não consegue colar esse metal, por exemplo, com cola? Então, precisa mesmo usar os parafusos e outro tipo de material que vai fazer com que esses objetos fiquem certo? Nós tivemos aqui no museu MoMA, que é o Museu de Arte Moderna lá de Arte de Nova York, ele realizou uma exposição com 250 obras de 130 artistas diferentes. Era um dos artistas que trabalhava com essa questão da colagem, tá? Ele colava nas suas telas papéis diferentes e até materiais diferentes também. E eles reuniram essas obras, uma obra que teve bem, assim, bastante curiosidade, teve uma feita com
Asas de borboleta. Meio antinatureza esse negócio, né? Porque asas de borboletas de várias. Eles montaram aqui esse artista, né? Do Buffet, ele fez um rosto, as asas da borboleta. Aqui tem a descrição aqui. Essas asas de borboleta para compor a imagem. Essa obra chama Os Cabelos de Sylvan, né? E ele criou um rosto de perfil, né? Então a gente consegue até identificar aqui, né? O nariz, a boca, aqui, e esses cabelos. Olha só que material mais inusitado, asa de borboleta, né? Bom, aqui no Brasil nós tivemos uma pessoa aqui nesse tipo de arte, que foi o Bispo do Rosário. Ele chamava Arthur Bispo do Rosário. Ele era um adolescente, trabalhou na Marinha, depois que saiu da Marinha ele foi boxeador, de várias coisas na vida dele. Ele sofreu um acidente de trabalho e levou o caso à justiça por causa do acidente de trabalho. Enfim, aí esse advogado, Humberto Leone, aqui, ficou muito assim, consternado com a vida dele, com os acontecimentos, e colocou ele para morar na casa dele. Certo dia, ele acordou lá e ele falou que ele estava ouvindo vozes. E diziam para ele me trancar no quarto e começar a reconstruir o mundo. Ele saiu pela cidade pregando, né, falando sobre Deus e ele, como ele descobria vozes, então ele saiu peregrinando por igrejas do Rio de Janeiro. Só que em 1938, uma pessoa que fizesse isso era considerada louca. Ele foi internado então num hospital psiquiátrico. E depois que ele foi internado, ele passou lá dentro do hospital a construir algumas obras de arte, né? Para ele não era obra de arte, para ele estava reconstruindo o mundo. E para reconstruir o mundo, ele tinha que juntar pedaços de coisas, né? Então ele pegava pedaços das mantas, dos cobertores, ele desfiava o uniforme, tanto que fala que a linha azul que aparece nessa obra aqui, por exemplo, toda feita a partir da roupa que eles usavam dentro do hospital lá. E ele, o que ele fazia? Ele desfiava todas essas roupas e usava para bordar, para colar nas suas obras. Bom, então, esse artista aqui, ele não se reconhecia como uma arte, tá? Mas ele foi considerado um artista. As obras dele foi exibida na Bienal de Veneza em 1995. E as suas obras elas foram expostas já em vários países, estudadas em livros e exibidas em filmes e documentários. Do acervo das obras que ele fazia dentro da. Esse é um artista lá de Sergipe. Tá? Gente, existe uma outra técnica também, dentro dessa técnica da assemblagem, e feita por alguns artistas de umas empresas, e essa arte aqui que nós estamos vendo, girafas, uma coisa chamada Ocean Solid, em 4 tamanhos, pequeno, médio, grande e gigante. E ela é feita a partir de chinelos, sandálias de borracha, que elas são encontradas nas praias e mesmo dentro do mar. E elas são transformadas em diversos objetos, como estátuas de animais, às vezes até em tamanho real, pulseiras, braceletes e enfeites de parede.
Então, esse aqui é só assim, uma ideia do que, a partir desse tipo de arte, né, hoje, nos dias de hoje, quanta arte reciclada nós temos, né? Então, a partir de objetos comuns do dia a dia, muitos artistas, né, se apoderam desses objetos e transformam ele em verdadeiras obras de arte. Então, esse daqui é uma dessas empresas, né, desses artistas. Olha, esses artistas já reciclaram 50 toneladas de sandálias, mais de 400 mil unidades por ano. Já empregou mais de 30 artistas, ofereceu suporte para mais de 700 quenianos e já educou, por meio de projetos sociais, a mais de 6 mil pessoas. Hoje, esse tipo de arte, ele também é utilizado como uma questão social, né? A questão de ambiente. Muitos artistas, se a gente fosse pesquisar, aí a gente vai encontrar muitos artistas que se utilizam desses objetos que são jogados fora, né, que são lixos, vamos dizer assim, e eles transformam isso em obra de arte, né? Então, vê que é uma coisa antiga, né, de uma ideia de ruptura com aquilo que é tradicional, com aquele tipo de arte, né, de pintura acadêmica, e agora se transforma, inclusive, num meio de trabalho social, né? Então, agora, gente, nós vamos assistir 2 vídeos, né, que eu já deixei aí para vocês os links, para vocês acessarem novamente, assistirem outros, né, e mostrando um pouquinho de como que essas duas técnicas que nós vimos hoje, né, o paper killing e a assemblagem, elas estão presentes no nosso dia a dia como como inspiração para obras de arte. Ok? Então, nós vamos assistir lá e depois a gente já vai encerrar a nossa aula. Bom, gente, então é isso aí. Nós conhecemos um pouquinho dessas duas técnicas, né, que são feitas como obras de arte também, né? Então, fica aí para vocês uma dica, né? E eu até desafio vocês, que tal a gente fazer uma assemblagem, né? Procura aí em casa objetos, coisas descartadas aí, pedaços de papel, e faz uma assemblagem. Viu que ela, a artista, ela colou todos os materiais e depois ela pintou de uma cor só, né? Usa a criatividade de vocês e faça aí uma assemblagem para de exemplo, né? Vou desafiar vocês. Muito obrigado, gente, pela presença e até a próxima aula.